Olá, pessoal. Meu nome é Raíssa, sou professora de Química, Física e Matemática e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre hidrocarbonetos. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre hidrocarbonetos de cadeia simples. A gente tem vários tipos de cadeia de hidrocarbonetos, mas a cadeia simples é a mais fácil de se aprender agora no começo e depois a gente vai começar a falar das outras, uma de cada vez. Bom, antes de falar de hidrocarbonetos de cadeia simples, a gente tem que lembrar o que é um hidrocarboneto. Um hidrocarboneto é aquele composto formado somente por hidrogênio, de hidro, e carbono, carboneto. Então, o hidrocarboneto já entrega completamente o que é o composto. Ele só tem hidrogênio e carbono. Se tiver alguma outra coisa, ele não é hidrocarboneto, ok? Ele é outro tipo de função orgânica. Então, a gente vai ter que estudar agora o carbono e o hidrogênio, certo? Saber quantas ligações cada um deles faz e por quê, ok? O carbono, se vocês olharem lá na tabela periódica, ele tem número atômico 6. Se a gente fizer a distribuição eletrônica de acordo com a nossa diagrama aqui, que é a árvore de Natal, né? O diagrama de Linus Pauling, a gente vai ter o seguinte: 1, S2, 2, S2, 2, P2. Somando aqui, ó, 2 mais 2 mais 2 dá 6. Então, eu tenho 6 de número atômico, que no caso aqui também seria o mesmo número de elétrons, ok? Hidrogênio é a mesma coisa, o número atômico dele é 1. Então, simplesmente ele vai ser 1s1. Se vocês se lembram bem, a gente tem um negócio chamado camada de valência. Lembra o que é a camada de valência? É aquela camada mais externa, né? Onde tem os elétrons mais externos. E os elétrons mais externos, eles são aqueles disponíveis para fazer ligações. Então, é aqueles que interessam a gente. A camada mais externa aqui no nosso carbono é a camada 2. Então, vou pegar tanto 2s2 quanto 2p2. Então, o meu carbono, ele vai ter 4 elétrons disponíveis para fazer ligações. E o hidrogênio, eu vou pegar aqui a única camada que ele tem, que é um S1. Então, o hidrogênio, ele vai ter somente um elétron para fazer ligação. Ok? Lembrando, ó, o carbono tem 4, hein? Então, o que acontece? Vocês precisam pensar que a gente também tem a regra do octeto. O carbono ele vai seguir a regra do octeto, porque cada elétron do carbono ele vai se ligar em um outro elétron. Então, aqui eu posso fazer uma ligação com esse elétron, uma ligação com esse outro elétron, uma com esse e uma com esse. O meu carbono no total, então, ele faz 4 ligações, certo? Por que ele faz 4 ligações? Porque ele tem 4 elétrons de valência e esses 4 elétrons de valência, para alcançar a estabilidade, eles precisam se ligar aos outros 4 elétrons, porque a gente precisa ter a regra do octeto sendo obedecida. Agora, quando a gente fala do hidrogênio, ele tem somente um elétron na camada de valência. Então, somente esse elétron que vai fazer uma ligação. O hidrogênio ele é uma exceção do octeto. Ele vai ficar estável com somente 2 elétrons. Tudo bem? Se ele fica estável com 2 elétrons, ele faz somente uma ligação. Professor, se o meu hidrogênio estiver fazendo 3 ligações, tá errado, ok? Se o meu carbono estiver fazendo 5 ligações, tá errado? Então, tomem cuidado com isso. Bom, voltando então aqui para o nosso hidrocarboneto. Aqui eu coloquei somente em cadeias carbônicas, certo? São vários carbonos ligados juntos. E aí aqui eu vou completar com hidrogênios, para virar um hidrocarboneto, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar carbono por carbono e vou contar quantas ligações ele tem. O primeiro carbono aqui, ele só tem esta ligação. Então, eu vou fazer mais 3 ligações. O que eu vou pôr nessas 3 ligações? Hidrogênios, certo? O segundo carbono aqui, ele faz essa ligação e esta outra ligação. Então, ele tem 2 ligações, faltam 2. Vamos colocar os hidrogênios aqui. Próximo carbono. Esse aqui, ele tem essa ligação de cá e a ligação do outro lado, 2 também. Então, uma, 2 que faltam para dar 4. Lembra? Pelo amor de Deus, o carbono faz 4 ligações. Depois a gente vai ter esse outro carbono aqui. Ele faz essa ligação e essas 2 ligações. Então, ele tem uma mais 2 vai dar 3. Então, ele precisa somente de um hidrogênio. Professor, e se não tivesse essa dupla aqui, se fosse simples, aí ele precisaria de 2 hidrogênios.
Mas como tem a dupla, ele precisa de somente um, ok? Novamente, esse outro carbono, ele faz duas ligações aqui e uma ligação do outro lado. Então, ele tem 2 mais 1, 3 ligações. Falta somente um hidrogênio. Este penúltimo carbono aqui, a gente vai ter uma ligação de um lado, outra do outro. Então, duas ligações, faltam duas. E o último carbono aqui, que ele faz somente uma ligação, então faltam 3 ligações. A gente só completa de hidrogênios. A gente pode escrever os hidrocarbonetos também de uma forma bem mais fácil do que essa aqui, representando os hidrogênios todos desvencilhados, vamos dizer. Bom, como? A gente pode juntar esses hidrogênios. Por exemplo, aqui no primeiro carbono eu tenho 3 hidrogênios. Então, aqui do lado desse carbono eu vou colocar H e um 3 pequenininho, ok? Depois, no segundo carbono, a gente tem um hidrogênio, 2. Então, H2. No terceiro carbono, a gente vai ter 2 hidrogênios. Então, H2. No quarto carbono, a gente tem somente um, H. Não precisa pôr H1. No outro também, a gente só vai ter um, H. No penúltimo aqui, a gente tem 2 hidrogênios, H2. E no último a gente vai ter 3 hidrogênios, H3. Fica bem mais fácil da gente compreender desse jeito, ok? Então, pessoal, os hidrocarbonetos eles são muito importantes de ser estudados pela questão econômica, porque os hidrocarbonetos eles vêm do petróleo, certo? Derivados como gasolina, como óleo diesel, como querosene, gás de cozinha e assim por diante. Então, eles são compostos muito utilizados no nosso dia a dia. E além disso, os hidrocarbonetos eles estão presentes em mais diversos organismos que a gente tem por aí, tudo bem? Principalmente no petróleo. Bom, então esses hidrocarbonetos é importante também a gente saber as nomenclaturas, ou seja, os nomes desses hidrocarbonetos. Por quê, professora? Porque vai chegar lá no vestibular, ele vai falar o seguinte: ah, o gás metano, não sei o que, faz uma contextualização inteira sobre o gás metano. Chega lá no final, o que ele quer? A fórmula estrutural desse gás. Quer dizer, você precisa montar ele. Quantos carbonos ele tem, quantos hidrogênios ele tem e assim por diante. Então, a partir do nome, você consegue saber qual que é a estrutura que você tem ali. Então, isso é muito importante. Cai muito no vestibular, gente, vou falar a verdade. Bem, para saber isso, então, o que a gente vai fazer? A gente tem uma tabelinha aqui que é até legal vocês copiarem, se vocês quiserem, porque ela é bem tranquila. Todo composto orgânico, não só hidrocarbonetos, todos, álcool, aldeído, cetona e assim por diante, a gente vai estudar mais pra frente, todos eles seguem a mesma regra. A gente tem um prefixo, que é a parte inicial da palavra, a gente tem um infixo, que é a parte do meio da palavra, e a gente tem o sufixo, que é a parte final da palavra, certo? E eles montam um nome. Beleza. O prefixo ele vai dizer respeito sempre ao número de carbonos. Então, se eu tenho um carbono, vai chamar met. Se eu tenho 2 carbonos, vai chamar et. Se eu tenho 3, vai chamar prop. E assim por diante aqui nessa tabela. Tudo bem? Vocês podem perceber aqui que até o 4 ele é bem diferente, mas depois do 5 em diante ele fica bem fácil de vocês decorarem, tá? Bom, depois disso a gente vai ter o infixo, que é o meio da palavra. É o tipo de ligação que eu tenho ali na minha cadeia, tudo bem? Carbônica. Lembrando que o hidrogênio nunca faz ligação dupla. Então, aqui, quando a gente estuda em hidrocarbonetos, é só as ligações entre carbonos, tá? Que a gente está avaliando. Toma cuidado. Então, entre carbonos aqui, no caso do meu exemplo aqui embaixo, ó, elas são todas simples, tá vendo? Não tem nenhuma ligação dupla, nenhuma ligação tripla entre os carbonos. Então, aqui, no caso, eu vou colocar an. Bom, continuando. E por último, a gente tem o sufixo, que é a função orgânica. O que é função orgânica, professora? É o que a gente tem ali naquela estrutura. Hidrocarbonetos, por exemplo, a gente só tem hidrogênio e carbono, certo? Hidrocarbonetos vai sempre terminar com O. Então, toda vez eu vou terminar com O. Ah, professora, não é um hidrocarboneto, é um álcool, que é o próximo que a gente vai estudar. A gente vai colocar o quê? Vai colocar OL. Então, agora eu sei que é um álcool porque termina em OL. Tudo bem? E assim por diante. Mas, por enquanto, a gente vai estudar somente hidrocarbonetos. Então, é terminação O sempre. A vida toda. Ok? Bem, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. A gente tem o seguinte. Eu tenho alguns carbonos aqui ligados, certo? Os hidrogênios todos distribuídos aqui daquela primeira forma mais difícil. E a gente tem as ligações entre carbonos. É tudo que interessa pra gente. Primeiro, quantos carbonos eu tenho? Vamos contar. 1,
2, 3, 4, 5. 5 carbonos eu vou chamar de quê? 5 pente. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, pente. Certo? Depois, ligações. Eu tenho ligação dupla ou ligação tripla entre carbonos? Não. Se eu não tenho, elas são todas ligações simples. O que eu vou colocar? An. Tá vendo aqui, ó, na tabela? Tipo de ligação, simples, infixo, an. E depois a gente tem aqui a função orgânica. Eu tenho alguma coisa a não ser carbono e hidrogênio? Não, eu só tenho carbono e hidrogênio. Então, é hidrocarboneto, termina em O. O que deu a minha palavra? Pente mais an mais O. Pentano. Tudo bem? Bem tranquilo de fazer. Nossa, professora, ficou muito fácil. Agora eu sei fazer já como é que tudo isso aí. Vamos lá. Como é que faz de novo? A gente primeiro conta o número de carbonos. Então aqui eu tenho 1, 2 e 3, certo? Se eu tenho 3 carbonos, eu vou chamar de prop. Então vamos por aqui, prop. Certo? Depois, eu tenho ligação. A ligação aqui é simples e aqui também é simples. Então, é tudo simples, eu chamo de an. Vamos pôr aqui mais an. Mais. Eu tenho alguma coisa além de hidrogênio e carbono? Não. Então, eu termino com o. Vamos juntar tudo essa palavra aqui. O que ela vira? Propano. Certo, pessoal? Então é bem fácil mesmo de você conseguir a nomenclatura. Tem alguns segredinhos, como por exemplo, a gente quando tem ligações duplas, geralmente a gente precisa indicar onde é que está essa ligação dupla. Porque vocês precisam conseguir pegar o nome e transformar na estrutura, ou pegar a estrutura e transformar no nome. Então elas precisam ser equivalentes. Ok? Então a gente precisa sempre demonstrar onde é que está a dupla, onde é que está o heteroátomo mais para frente. Bem, aqui agora eu tenho dois exemplos, pessoal. Vocês podem perceber que não é a mesma estrutura. Por quê? Aqui eu tenho a dupla bem no meio, né, da minha cadeia, e aqui eu tenho a dupla no final, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu preciso, então, colocar as numerações, ou seja, onde é que está essa dupla, para eu conseguir diferenciar um composto do outro. Se eu simplesmente chamar de buteno, por exemplo, pode ser tanto o B quanto o C, entendeu? Eu preciso indicar onde é que está essa ligação dupla aqui. Por quê, professora? Essa ligação dupla aqui, a posição dela faz toda a diferença, viu, pessoal? A gente tem aqui isômeros, né? A gente vai tratar disso mais tarde também. Eles são parecidos, porém as ligações estão em lugares diferentes, são isômeros de ligação, tudo bem? Bom, continuando então, vamos dar o nome do jeito que a gente sabe fazer. Vamos lá. Primeiro, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu tenho 4 carbonos, eu chamo de quê? But. Eu tenho ligação dupla? Tenho, né? Então, eu vou chamar de en. E por último, eu vou chamar de O, porque eu já sei que só tem carbono e hidrogênio aí no nosso querido composto. Ok? Então, seria buteno. Vamos fazer o próximo também, então. Ó. Aqui a gente tem 1 carbono, 2, 3 e 4. De novo, but. Eu tenho ligação dupla? Sim, tenho. Uma só, mas tenho, né? Então, vou chamar de en. Olha sempre ali na tabela. E por último, eu vou chamar de O, porque eu tenho um hidrocarboneto. Tá vendo? Os dois nomes, eles deram buteno. Só que a gente tá vendo que a ligação não tá no mesmo lugar. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que contar, mostrar onde que tá essa ligação. Primeiro, segredo, a gente vai contar de frente, né, para lá e daqui para cá. Então a gente vai contar de trás para frente. 1, 2, 3, 4. Vou fazer a mesma coisa no de baixo. 1, 2, 3, 4. A gente vai achar onde é que tá a dupla. Aqui no vermelho tá no 2 e no 3. E no verde também tá no 2 e no 3. Então, tanto faz qual numeração eu vou adotar, tudo bem? A gente sempre tem que pegar o menor número. Então, no caso aqui, o nosso menor número é 2. Então, aqui vai ficar but
Onde que eu ponho esse número, professora? Aqui no meio, ó. 2 eno. Por quê, meu Deus do céu? Prestem atenção. O 2, ele tá logo antes do en. O que que isso quer dizer? Essa ligação dupla aqui está no carbono 2. Então, por isso que ele sempre tem que vir antes do en. Se você colocar em outro lugar, se você colocar entre o en e o o, vai achar que você está indicando a função orgânica. Então, tomem cuidado. Você tem que colocar sempre antes da indicação da ligação, tudo bem? Mesma coisa no próximo, ó. Vamos ver aqui os números. Deu 3 e 4 no vermelho e deu 1 e 2 no verde. Olha a diferença que deu aqui agora. Qual é o menor número? 1. Então, eu não vou usar essa numeração de cima. Ali, tanto faz qual numeração você usar, se ia dar o mesmo número. Mas nesse de baixo, eu preciso adotar a menor numeração. Então, aqui vai ficar but, tracinho, 1, que é onde está a dupla, tracinho, eno. Estão vendo a diferença? Então, esse aqui é o but 2eno e aquele ali é o but 1eno. Tudo bem, pessoal? Lembrando, sempre numerem dos dois lados, tanto daqui para lá quanto de lá para cá, tudo bem? Senão vocês vão errar a numeração. Bem, pessoal, é isso na aula de hoje. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato, curtam o vídeo e se inscrevam no canal.